E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise da legislação de elite, focada naquilo que realmente vai cair na sua prova. Hoje a gente vai destrinchar o famoso artigo 4º do Estatuto do Desarmamento, que é o que trata da aquisição de arma de fogo. E qual é a nossa missão? É simples: desvendar cada detalhe, cada pegadinha que as bancas adoram, para que nenhuma questão sobre esse tema seja mais um problema. Vamos nessa? E para começar, já vamos direto numa pergunta que, olha, derruba muito concurseiro e é tema certo em prova: posse e porte de arma. Por acaso são a mesma coisa? A resposta é um gigantesco não. E entender essa diferença é o primeiríssimo passo para dominar o estatuto. Bom, esse aqui é o nosso roteiro, nosso mapa da mina para dominar o artigo 4º. Primeiro, a gente firma a base com os conceitos e as competências de cada órgão. Depois, a gente decifra aqueles 6 requisitos essenciais e como funciona o processo de aquisição. Daí, vamos focar nos prazos e nos detalhes, que é onde a banca gosta de pegar. E para fechar com tudo, a gente revisa os erros mais batidos em provas. Ou seja, vamos cobrir tudo o que importa. Tudo pronto, então. Vamos para a nossa primeira parte. Um erro clássico em concurso é confundir quem é responsável pelo quê. A gente vai acabar com essa dúvida agora, de uma vez por todas, para ninguém mais cair nessa armadilha. A divisão de tarefas aqui, na verdade, é bem clara. Pensa assim: o Sinarme, que é do Ministério da Justiça, ele autoriza a compra e registra a arma de uso permitido. Já a Polícia Federal é quem expede o certificado de registro e também decide sobre o porte. E o Exército? Onde ele entra nessa história? Anota aí. Exército cuida de arma de uso restrito. Ponto. Ele não se mete na autorização para o cidadão comum. Então são 3 atores, cada um com seu papel bem definido. E aqui está o pulo do gato dessa sessão. Se a questão do concurso afirmar que o Exército autoriza a compra de uma arma de uso permitido por um cidadão, pode marcar como errada sem medo. A competência é do SINAR, que é ligada ao Ministério da Justiça. Guarda isso porque é uma das pegadinhas mais manjadas que existem. E voltando para a nossa pergunta lá do início, esse slide aqui deixa a diferença bem visual. Posse é o direito de manter a arma, mas só ali, quietinha, no interior da residência ou no local de trabalho. Já o porte é aquela autorização super excepcional para poder andar com a arma fora desses lugares. O artigo 4º que a gente está vendo fala da posse. O porte é outra história, lá no artigo 10. Agora que a gente já sabe quem faz o quê, vamos ver o que eles exigem. A gente está entrando no coração do artigo 4º. Para conseguir essa autorização de compra, não é simples, tem que cumprir uma listinha de exigências. É bom pensar nisso como um checklist que a banca espera que esteja na ponta da língua. E aqui estão eles. E atenção total. São 6 requisitos cumulativos, ou seja, tem que ter todos. Vamos repassar: declaração de efetiva necessidade, comprovação de idoneidade com aquelas certidões negativas, ocupação lícita e residência certa e, por fim, a capacidade técnica e a aptidão psicológica. Faltou umzinho só: o processo para ali mesmo. Simples assim. Mas, como toda regra tem exceção, e as bancas adoram exceções, né? A lei dispensa 2 desses requisitos: a capacidade técnica e a aptidão psicológica. Só que a condição para isso é muito, muito específica. Essa dispensa só vale para quem já tem o porte de uma arma de uso permitido e quer comprar uma outra arma igualzinha. Os outros requisitos, como a idoneidade, continuam valendo, ok? Certo. Já sabemos os pré-requisitos. Agora vamos ver como a coisa toda funciona na prática. Nessa sessão, a gente vai detalhar o caminho das pedras, desde o pedido inicial até o momento em que a posse da arma se torna de fato legal. O caminho tem uma lógica bem direta. Primeiro, a pessoa interessada faz o requerimento ao Sinarme, juntando todos os documentos. Aí o Sinarme analisa tudo e dá a autorização de compra. Com essa autorização em mãos, a pessoa pode adquirir a arma. O passo seguinte é registrar essa arma no Sinarme. E, por fim, a Polícia Federal emite o certificado de registro, que é o que efetiva a posse. São 5 etapas bem claras. Outro ponto que vive aparecendo em prova: essa autorização de compra que o Sinarme dá não é um vale-compras, tá? Ela é pessoal, ou seja, só vale para aquela pessoa, é intransferível, não dá para passar para outro, e é específica para aquela arma que foi indicada no pedido. Não dá para usar para comprar um modelo diferente, por exemplo. Chegamos na seção dos detalhes. Aquele lugar onde a banca separa quem estudou de verdade de quem só passou o olho. Prazos, renovação, regras de munição, são esses pequenos pontos que, no final, fazem toda a diferença na pontuação. Memoriza esse número aqui: 30. O Sinarme tem um prazo de 30 dias
úteis e não corridos para decidir sobre o pedido de autorização de compra. E tem um detalhe importante: a decisão, não importa se for para autorizar ou para negar, tem que ser sempre fundamentada, tem que ter um porquê. E a renovação do registro, como fica? A lei diz que os requisitos têm que ser comprovados de novo, periodicamente, num prazo não inferior a 3 anos. Essa expressão não inferior é o que mais importa aqui. Sabe por quê? Porque quer dizer que o regulamento pode até definir um prazo maior, tipo 5 ou 10 anos, mas nunca jamais um prazo menor que 3. E sobre a munição, as regras são bem diretas. Primeiro, só se pode comprar munição de calibre compatível com a arma que está registrada. Óbvio, né? E segundo, e aqui tem que ter atenção, a quantidade máxima de munição que se pode comprar não está na lei. Quem define isso é um decreto do Poder Executivo. Vamos lá para a nossa última sessão, talvez a mais importante para o dia da prova. A gente vai fazer uma revisão rápida e direta daquelas pegadinhas clássicas sobre o artigo 4º. A ideia é que, depois daqui, a chance de errar uma questão dessas seja praticamente zero. Pegadinha número 1, o prazo. A banca adora trocar dias úteis por dias corridos. Mas a gente já sabe, o correto, segundo a lei, são 30 dias úteis. Pegadinha número 2, a renovação. A banca vai dizer que o prazo é de até 3 anos, ou no máximo 3 anos. Errado! A lei diz não inferior a 3 anos. A diferença é sutil, mas é o que define se o item está certo ou errado. E a terceira pegadinha, competência. A gente já viu, mas não custa nada reforçar. Quem autoriza a compra para o cidadão comum é o SINARME, que é do Ministério da Justiça, não é o Exército. E para fechar, uma dica de estratégia. O artigo 4º, com todos esses requisitos e esse passo a passo, se aplica a armas de uso permitido. Se a questão começar a misturar regras de arma de uso restrito, arma proibida, tudo na mesma lógica, acende o sinal de alerta. É muito provável que seja uma tentativa de te induzir ao erro. Então, para a gente amarrar tudo, qual é a ideia principal que tem que ficar na cabeça? É bem simples. Autorização de compra e registro, que levam à posse, são coisas do SINARME e da Polícia Federal. Já o porte é uma autorização completamente diferente, é uma grande exceção. Ter essa separação bem clara na mente é a chave do sucesso. E agora que o conceito de posse está bem resolvido, fica a pergunta para guiar os próximos estudos. Se esses são os requisitos para posse, quais seriam as condições que são ainda mais rigorosas e excepcionais para se conseguir o porte de arma? A resposta está em outra parte do Estatuto e é o próximo degrau na jornada do conhecimento.